tarde. O programa Gente que Fala está no ar pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar pelo WhatsApp também. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora, sexta-feira, né, pessoal? Todo mundo já sabe, nesse espaço aqui, sempre às sextas-feiras, a edição do Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, para essa conversa com os nossos policiais militares, para a gente conhecer tudo que é feito pela segurança pública aqui em São Paulo. Os nossos convidados de hoje, eu apresento a partir de agora, são do 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo, Capitão Paulo Matheus dos Santos Dias. Ele é comandante da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Tudo bem, Capitão Matheus? Tudo bem, Mauro? Boa tarde, prazer em revê-lo. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço de falar com os ouvintes, os espectadores das redes sociais. Vamos lá. Obrigado pela presença mais uma vez, Capitão Matheus, que já esteve com a gente nessa nossa conversa no ano de 2020, e com ele hoje a primeira tenente Jéssica Regina de Oliveira. Ela comanda o 1º pelotão da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Tudo bem, tenente Jéssica? Olá, Mauro, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui representando o batalhão. Obrigado pela presença de vocês e vamos aqui para o início da nossa conversa. O 2º Batalhão de Polícia de Choque da PM Paulista completa esse ano 88 anos de história. Além de ser referência no controle de distúrbios civis, o 2º Batalhão tem uma missão específica, é o controle da segurança das praças desportivas e dos grandes shows, uma tarefa ainda mais complicada com as atuais incertezas trazidas aí pela pandemia. Capitão Matheus, vamos, o que eu faço sempre por aqui, né, no início da nossa conversa, contar um pouco da história aí do batalhão. Como eu destaquei aqui na abertura, 88 anos de criação agora em 2022, começou como divisão de reserva, mudou de nome, virou divisão de policiamento especializado, mudou de nome, enfim, até chegar ao 2º Batalhão de Polícia de Choque. Como é que é essa história, Capitão Matheus? Legal, Mauro. O nosso batalhão tem uma história muito bonita, né? Ele veio lá de 1934, nosso batalhão. Nós fizemos o primeiro policiamento em estádio de futebol já nesse ano, no antigo Parque Antártica, no antigo Palestra Itália. E ao longo desses 88 anos, a gente tem uma história de especialização em fazer policiamento em grandes eventos, praças esportivas, controle de multidões, patrulhamento tático motorizado, principalmente depois que a RUCAM veio compor aí o nosso batalhão. Temos uma história bonita também, uma participação na Segunda Grande Guerra Mundial. Mandamos policiais nossos aqui para a Força Expedicionária Brasileira. Então, um batalhão com uma história muito bonita ao longo desses 88 anos. Essa questão das mudanças de denominação, isso tudo acompanha a própria evolução da instituição Polícia Militar, não é, Capitão Matheus? Isso, para aquele que nos ouve e nos assistem também, em 1970 houve a fusão da então Guarda Civil com a Força Pública, né? Então, antes da década de 70, nós tínhamos, digamos assim, duas instituições, né? E como o nosso batalhão vem desde 1964, essas mudanças de nomenclatura passaram exatamente por essas mudanças do próprio Estado, né? De encarar as forças de segurança. E desde a unificação em 1970, né? Então, Força Pública com a Guarda Civil, né? Com o advento da nomenclatura atual Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós tivemos os adventos aí dos batalhões de choque, né? 1º, 2º Batalhão de Choque, 3º Batalhão de Choque, desde essa época, dessa década de 70, já com essa nova denominação, 2º Batalhão de Polícia de Choque. Tenente Jéssica, como é que é a sua chegada no 2º Batalhão de Polícia de Choque? Porque é uma decisão, né, ir para o batalhão. Você já esteve em outras situações na Polícia Militar, de que forma? Sim, eu ingressei na polícia em 2013, através da Academia do Barro Branco, né? Concluí o curso de formação de oficiais em 2015
e fui servir primeiramente no batalhão de área, né, que realiza o policiamento territorial, 16º Batalhão. Fiquei nessa função aí por um pouco mais de um ano, quando em 2017, 5 anos atrás, em janeiro de 2017, vim servir aqui no 2º Batalhão de Choque e estou até hoje. Agora, essa vontade de querer ir para o 2º Batalhão de Choque, como é que nasce isso? Tanto pela admiração, né, por conhecer, por ter referências profissionais, né, de outros policiais que aqui já serviram, e durante aí o meu curso de formação, né, os 3 anos que eu passei lá na academia, o contato aí com o que de fato, né, o batalhão realiza, né, tanto o policiamento em eventos quanto o controle de multidões de uma maneira geral, fez crescer essa vontade de também integrar a tropa de choque. E no seu caso, capitão Matheus, como é que é a sua passagem pela Polícia Militar, por onde você esteve até chegar aí no 2º Batalhão? Mauro, quando eu ingressei na polícia no ano de 2003, também na Academia de Polícia Militar de Barro Branco, eu confesso para você que eu não entendi a grandiosidade da Polícia Militar. Então, acho que você que toda sexta-feira abre essa oportunidade para nós, seus ouvintes, espectadores já acostumados com as nossas histórias, eu pude perceber que desde esse ano a grandiosidade da Polícia Militar, né? Então, com policiamento ambiental, policiamento rodoviário, corpo de bombeiros, entre várias especialidades que nós temos. E desde essa época, nas instruções da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, nós tínhamos aulas, né, de controle de multidões e de policiamento de eventos. Então, desde essa época já me despertou a curiosidade por essa modalidade específica de policiamento, trabalhar com multidão, né, trabalhar com controle de multidão, com praças esportivas. E depois de formado, tive a oportunidade de trabalhar na região central aqui da capital, cobrindo grandes manifestações e sempre com aquela vontade de servir no 2º Batalhão de Polícia de Choque. E, felizmente, no ano de 2010, eu consegui minha passagem, digamos assim, meu ingresso para servir aqui nessa brilhante unidade. Olha, capitão Matheus, eu confesso, porque eu estou aqui nessa conversa semanal aqui com vocês, no programa Gente que Fala, há 3 anos. Eu confesso que até hoje eu não consigo ainda entender a grandiosidade da Polícia Militar. A gente, cada semana aqui, recebe uma turma diferente para uma conversa de unidades especializadas, dos BAEPs, dos batalhões, enfim. Já fiz essa pergunta por diversas vezes, né? Porque para a população, de uma maneira geral, o policial militar é o policial militar, né? As pessoas não conseguem entender essas divisões, né? E é isso que mostra, o que demonstra, né, a grandiosidade da Polícia Militar, né, em todas as suas atribuições, como ela é dividida para a execução da sua missão, né? Exatamente. O próprio sistema, né, operacional da Polícia Militar, ele tem essas divisões, digamos assim, essas especializações para cada vez prestar um serviço de melhor qualidade para a população. Então, a gente tem o serviço de especialidade em trânsito urbano, né, feito pelos nossos batalhões aqui do CIPETRAN. Nós temos nosso serviço de trânsito nas estradas para a nossa Polícia Militar Rodoviária, policiamento ambiental, corpo de bombeiros, o nosso centro administrativo, que nos dá um suporte administrativo. Nós temos diretorias especializadas em telemática, em direitos humanos, recursos humanos também. Então, realmente é uma grandiosidade. Eu brinco, né? Aqui tem lugar para todo mundo. Então, o policial militar, ele acaba tendo, para alguma coisa que ele acaba se achando, tendo um pendor para trabalhar em cada uma dessas especialidades, de uma forma geral, trazer essa prestação de serviço de qualidade para a nossa sociedade paulista. Agora, Tenente Jéssica, o comando de policiamento de choque, onde o 2º Batalhão de Polícia de Choque está inserido, tem o regimento de cavalaria, tem o 1º, tem o 2º, tem o 3º, tem o 4º. Como é que é essa história? Isso, nós estamos inseridas nesse grande comando, né, que é o Comando de Policiamento de Choque, né, e além da nossa unidade, como mesmo citado, tem o 1º Batalhão de Choque, né, mais conhecido aí a Rota, o nosso 2º Batalhão de Choque, o Batalhão Anchieta, o 3º Batalhão de Choque, o Batalhão Humaitá, o 4º Batalhão de Choque, que são as operações especiais, recém-criado o 5º Batalhão de Choque, o Canil, né, e o Regimento de Polícia Montada. O Canil ele já existia, mas ele passou a ter aí o seu batalhão próprio, destinado aí com
o policiamento com apoio dos cães. O canil, então, ele ganhou esse status, ele está agora... Bom, ele já era, já tinha, já estava inserido dentro do Comando de Policiamento de Choque, mas ele ganhou o status de batalhão? Sim, ele pertencia a um outro batalhão anteriormente, e aí, recentemente, aí, ele passou a ser também um batalhão inserido aí no Grande Comando de Choque também. O 5º, então, ele virou o 5º. Isso, 5º Batalhão de Polícia de Choque. E a curiosidade em relação às denominações, né? Tobias Aguiar, Anchieta, Humaitá, como é que isso surge? Você tem essa história? Você conhece, tenente? Sim, a princípio, né, principalmente aí os batalhões, tanto o Anchieta quanto o Humaitá, eles ficaram com algumas designações, né, na época aí de ataques para proteger, vamos dizer assim, né, a questão aí da identificação do batalhão. Fala, capitão. Só complementando a Tenente Jéssica, o nome hoje do nosso batalhão é 2º Batalhão de Choque Marechal Mascarenhas de Moraes. Então, o nosso Marechal Mascarenhas de Moraes, Batalhão Anchieta, na Segunda Grande Guerra Mundial, o codinome, o nome de guerra do Marechal Mascarenhas de Moraes era Comando Anchieta. Então, nós, até em homenagem ao Marechal Mascarenhas de Moraes, nosso batalhão também esse codinome, conhecido também como Batalhão Anchieta, tendo em vista um codinome que ele adquiriu na época que ele ainda estava no Exército. Agora, as atribuições são diferentes para cada um. Tobias Aguiar, Anchieta Mascarenhas de Moraes, Humaitá, operações especiais, isso apenas é para a divisão dos comandos, dos batalhões, né? Na verdade, Mauro, historicamente, qualquer batalhão de choque, com essa denominação, né, tropa de choque, tropa de combate, tropa aguerrida. Então, a origem de qualquer batalhão de choque é trabalhar no que nós falávamos antigamente, no controle de distúrbios civis. Hoje essa nomenclatura ela foi superada, hoje a nomenclatura, o termo mais utilizado é controle de multidões. Então, qualquer origem dos batalhões de choque, né, principalmente a partir da década de 70, a função primária sempre foi, né, falando na nomenclatura antiga, controle de distúrbios civis. Ok? Tanto o 1º, o 2º, o 3º batalhão de choque. Tropa eminentemente aquartelada, pronta e preparada para contra a guerrilha urbana, contra a guerrilha rural. Lembra que a gente está falando de um contexto, né, de regime militar da década de 70, lá da origem desses batalhões. E com o passar dos anos, cada um desses batalhões de choque foram adquirindo, digamos assim, uma missão secundária, que ao longo dos anos essas missões secundárias acabaram que também passando a ser missões aí, primárias, né? Então, o 1º Batalhão de Choque, Batalhão Tobias Aguiar, mais conhecido como Rota, né? Começou lá como Ronda Bancária, né? Depois se transformou no 1º Batalhão de Choque, com esse objetivo também de contra a guerrilha urbana e rural, e ao longo dos anos foi se especializando também no patrulhamento tático motorizado, conhecidos por todos nós. 2º Batalhão de Choque, da mesma forma, origem, controle de subcivis, mas ao longo dos anos foi ganhando também essa especialidade, né, de fazer policiamento em praças esportivas, e assim como os outros batalhões de choque. Então, o denominador em comum de qualquer batalhão de choque, né, dos 6 batalhões de choque que nós temos, 5 com essa nomenclatura, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º de choque, e o que seria o nosso 6º de choque é o nosso regimento de cavalaria. Então, o denominador em comum de qualquer batalhão de choque, controle de multidão. Estamos preparados aí para isso e atuando como tropa reserva do Comando Geral. Só que ao longo dos anos, cada um desses batalhões foram adquirindo também novas missões, né? Então, 1º com patrulhamento tático motorizado, 2º com policiamento em eventos, o 3º foi o único batalhão que ainda manteve a sua característica original de controle de multidão, mas hoje tem uma companhia também de escolta. Depois surgiu o 4º de choque, que nós temos o Comando de Operações Especiais, o GAT também, todo mundo conhece, Esquadrão Antibomba, né, um grupo de ações táticas especiais. O Canil, como a tenente Jéssica bem disse, antigamente era uma companhia do 3º de choque, já há alguns anos alçou, ganhou o status aí de um batalhão, então hoje é o nosso 5º batalhão de choque, e o nosso conhecido, que seria um 6º batalhão de choque, né, mais conhecido como Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, Cavalaria. Curiosidade, tenente Jéssica, então estamos falando aqui do 2º Batalhão de Polícia de Choque, Anchieta,
Mascarinhas de Moraes, como destacou o capitão. Agora, o primeiro, Tobias Aguiar, a famosa rota, né? E a gente sabe aí, ao longo da história, do trabalho da rota, e muita gente fala, queremos rota na rua para o combate à criminalidade. A rota virou sinônimo do trabalho enérgico, do trabalho atuante em cima da criminalidade. Sendo que temos todos os outros batalhões, né, que são ligados ao Comando de Policiamento de Choque. Por que a rota ganhou essa evidência, né, nesse aspecto, e os outros não? Na verdade, é mais uma frente de atuação, né? Todos têm a sua importância dentro aí do grande comando, né? A rota ela atua diretamente aí no patrulhamento, então às vezes está aí mais visível à população de uma forma geral, porém, a exemplo aí do segundo choque, que tem uma das suas principais atuações do policiamento em eventos, né? Que a gente é a nossa especialidade, entre outras atividades que a gente exerce, né? Mas todos os seus têm o seu foco. O capitão bem comentou aí operações especiais, então cada um tem a sua frente de emprego, né? A sua principal missão executável. Acredito que é mais assim por uma visão de fora, né? Dentro aí da Polícia Militar, todos assim têm a sua grande importância na atuação das missões empenhadas. Então, Matheus, em que momento uma ocorrência cai na mão do 2º Batalhão de Polícia de Choque? Porque muitas das situações elas vão ganhando corpo, né? Até virar o que se chamava distúrbio civil e que hoje, né, a denominação é multidão, né? Em que momento o batalhão é acionado? Justamente nesse aspecto, porque às vezes não começa com multidão. Às vezes existe uma manifestação programada, então a polícia se prepara para o acompanhamento daquilo e o batalhão está lá no trabalho de prevenção. Mas às vezes as coisas acontecem e vão ganhando corpo. Exatamente, Mauro. Como é que funciona, digamos assim, o nosso acionamento, né? Tanto do 2º como do 3º choque, da tropa de choque em geral, quando falamos em controle de multidão, né? Lembrando que hoje o 2º Batalhão de Choque, então nós temos basicamente 3 missões específicas, né? O controle de multidão, policiamento em grandes eventos e também o patrulhamento tático motorizado. Hoje você vê pelotão, policiais do 2º choque, assim como o 1º choque, a rota, Zona Sul, Leste, Centro, Operação Verão no Litoral, estou com um pelotão agora em Praia Grande, na Baixada. Então hoje você, antigamente, até interessante a sua pergunta para a Tenente Jéssica, era a questão de amplitude. Então, o 1º choque, a rota, antigamente, não, hoje em dia, era o único batalhão que, digamos assim, tinha uma amplitude maior. Você encontrava a rota na Zona Leste, Zona Sul, até aqui no interior próximo, Campinas, São José dos Campos, Litoral. Já os outros batalhões de choque tinham missões muito específicas e aqui na capital. Então, você só se deparava com o 2º Batalhão de Choque se você fosse a alguma praça esportiva, algum show. Só se deparava com o 3º de Choque, uma situação de controle de multidão. Então, eram atuações muito específicas, talvez por isso que a rota ganhou um pouco mais de nome, de amplitude, né? Mas hoje, qualquer um desses batalhões, além do controle de multidão, também nós fazemos o patrulhamento tático motorizado. Então, hoje você encontra pelotão do 2º Batalhão de Choque, também fazendo policiamento ostensivo preventivo nas diversas regiões aqui da capital, região metropolitana e até mesmo aqui, interior e São Paulo. Falando especificamente agora do controle de multidões, então nós temos aquelas manifestações, né, aqueles tumultos, digamos assim, de inopino, e tem algumas que são programadas. Então, toda vez que tem uma manifestação, veja, os manifestantes eles não precisam pedir autorização para o poder público, né, isso é um direito constitucional, mas a Constituição ela prevê que, no mínimo, as autoridades têm que ser acionadas. Então, eu tenho um sindicato, uma categoria de pessoas que querem se manifestar, por exemplo, na Avenida Paulista, né, muito comum, é obrigação por força constitucional desse grupo de manifestantes avisar o Estado, avisar as autoridades. Veja, não é pedir permissão, é avisar. Por quê? Porque nós conseguimos, através dessa ciência, nos prepararmos exatamente para garantir o direito constitucional dessas pessoas. Quando a Polícia Militar atua em algumas manifestações, nós estamos lá para, primeiro, garantir o direito constitucional à manifestação, bem como garantir o direito das outras pessoas que não queiram se manifestar,
garantir o direito de ir e vir das outras pessoas. Então, a gente garante os dois direitos constitucionais. Porém, a partir do momento, até mesmo essa manifestação, que às vezes se inicia de forma pacífica, que começa a surgir o fenômeno da violência, o fenômeno da turba, da violência, por algum motivo que seja no seio dessa grande multidão, é a partir desse momento que os batalhões de choque são acionados para trabalhar exatamente no controle, olha o termo, né? Controlar aí a multidão. Então, num primeiro momento, a Polícia Militar se faz presente nessas grandes manifestações, reivindicações, para garantir o direito delas de protestar pacificamente, reivindicar. A partir do momento que muda a chavinha, digamos assim, né? Surge a turba, surge a violência no seio dessa manifestação, é o start para acionamento dos batalhões de choque, poder ir e atuar em restabelecer a ordem pública. Agora, Tenente Jéssica, como, por conta da pandemia, essas grandes manifestações, a presença de multidões a gente não tem observado nos últimos tempos, né? Os próprios estádios ficaram aí um bom tempo sem público, agora que está havendo aí a retomada. Então, nesse segundo momento aí do trabalho do batalhão de choque, que é o policiamento ostensivo preventivo, foi isso que foi mais predominante aí ao longo da pandemia? Tem sido mais predominante no trabalho de vocês? Isso, durante esse período, principalmente aí, como você bem colocou, a não participação, né, do público nos eventos esportivos e o não acontecimento aí dos eventos artísticos, nós continuamos sendo empregados, né, nas operações aí no patrulhamento tático de choque em diversas regiões aí da capital, em alguns locais inclusive aí do interior, né, da região do litoral. E também tivemos uma atuação muito importante ao longo da pandemia, né, que foi o apoio aí a outros órgãos na fiscalização aí do cumprimento das normas sanitárias, né? A exemplo disso, o apoio que nós realizamos aí com a vigilância sanitária, fiscalizando aí locais tanto que não poderiam funcionar no ápice aí da pandemia, e depois, quando houve a retomada, a fiscalização, né, a garantia aí da segurança na fiscalização para verificar se estavam cumprindo aí os protocolos. Então, foi uma atuação muito importante, né, do segundo batalhão de choque em conjunto aí com os demais órgãos responsáveis nessa fase de pandemia. Muito bem, Capitão Matheus, o segundo batalhão de choque da Polícia Militar fica na Rua Jorge Miranda, região central aqui da cidade, ali na região da Avenida Tiradentes, onde se concentram várias divisões, várias unidades da Polícia Militar, ali encostadinho do metrô Tiradentes, não é isso? Qual que é o efetivo? Quantas pessoas trabalham aí? Olha, atualmente nós aqui do 2º Batalhão de Choque temos 540 policiais servindo nessa unidade, dividido aqui em 4 companhias e mais o efetivo administrativo que dá todo o suporte para nós de recursos humanos, comunicação social. Essas 4 companhias, 2 companhias cuja especialização é controle de multidão e também policiamento em grandes eventos, e as outras 2 companhias com as nossas focanas, com as fondas ostensivas aí com apoio de motocicleta. E é logo ali ao lado da rota, não é? Exatamente. Daqui até o 1º de choque ali é 100 metros, né? Nós estamos em frente ao regimento, a 100 metros do comando de policiamento de choque, basicamente em frente ao regimento de cavalaria e aproximadamente uns 100 metros aqui do batalhão Tobias de Aguiar. Tenente Jéssica, quantas mulheres atuam em comando de pelotão dentro de companhias, dentro de batalhões de choque da Polícia Militar? Olha, eu vou te precisar aqui pelo nosso batalhão, né, pelo 2º de choque. Atualmente, nas companhias operacionais, né, que é tanto a companhia responsável pelo controle de multidões, como colocou o capitão Matheus, quanto na companhia de ROCAM, são 2 oficiais. Uma no pelotão, né, de CDC e outra no pelotão de ROCAM. Sim. Como é que tem sido o dia a dia das mulheres num trabalho eminentemente masculino, né? Como é que tem sido? Eu vejo assim como uma presença muito importante, né? Porque além de nós, na função aí de comandante de pelotão, a gente tem outras policiais que também trabalham, né? Compõem esse pelotão e tem uma função extremamente importante
nas operações de uma maneira geral, seja o patrulhamento, seja o policiamento em eventos, né, que são elas as responsáveis aí para realizar a revista das torcedoras, né, então tem aí a sua função muito importante. A rotina é uma rotina também de bastante trabalho, bastante comprometimento, né, a gente sabe que é uma unidade especializada, então a gente tem que estar tão bem preparada quanto, né, principalmente à frente de um pelotão. Isso tanto na questão aí de treinamento, planejamento, né, condução aí das missões, das operações ao qual nós somos responsáveis. E também a gente tem uma condição muito respeitosa, né, por parte tanto do nosso efetivo, né, seja comandantes, pares, subordinados, sempre aí auxiliando muito para que seja, independente aí, né, de ser mulher, seja bem realizada aí a nossa missão. Capitão Matheus, a Tenente Jéssica citou a ROCAM, que são as rondas ostensivas com apoio de motocicletas. A ROCAM já foi subordinada à rota, não? Exatamente. Hoje é a responsabilidade de vocês. Isso, exatamente. Interessante aí as nossas ROCAMs, né? A ronda ostensiva com apoio de motocicleta, ela nasceu, digamos assim, o nascedouro, ela foi no primeiro de choque, e desde a década de 80, após alguns anos do primeiro de choque, desde a década de 80, final da década de 80, ela passou a compor aí o efetivo do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Justamente pela necessidade da agilidade nesse aspecto principal de vocês, que é atuar no controle de multidões? Exatamente. Hoje o ponto-chave das nossas ROCAMs é exatamente esse ponto que você citou, Mauro, é a agilidade. Hoje, nossas motos, aí, até depois da década de 80, digamos, o programa ROCAM foi ampliado para toda a Polícia Militar, principalmente aqui na capital paulista, região metropolitana, a gente com o trânsito caótico que nós temos. Então, hoje a ROCAM ela tem um tempo-resposta, digamos assim, muito grande, né? A partir do momento que uma ocorrência irradiada, uma notícia de um crime chega às nossas comunicações, a ROCAM, de uma maneira muito ágil, consegue já estar chegando muito próximo à ocorrência. Então, a intenção, o advento da ROCAM é exatamente isso aí, principalmente aqui na capital e região metropolitana, né? Essa agilidade em chegar rápido aí nas ocorrências. As bikes também fazem parte do processo, capitão? Desculpa, não ouvi, Mauro. As bikes, as bicicletas também fazem parte nesse processo? As bicicletas... Para o batalhão, né? Isso, elas têm uma amplitude um pouco menor. Aqui nos batalhões de choque, nós não temos esse policiamento ostensivo com bicicletas. Ele fica mais a cargo aí do policiamento territorial. Então, nós temos, por exemplo, eu já trabalhei na região central, então posso falar um pouco, região dos Jardins, algumas companhias onde é possível a utilização dos policiais um pouco com bicicleta. Ele é um pouco mais amplo, digamos assim, que o policiamento ostensivo a pé. Ele acaba fazendo a mesma função que seria policiamento ostensivo a pé, só que com um pouquinho mais, digamos assim, de amplitude, né? Então, isso gira muito bem no batalhão territorial, fazendo policiamento ostensivo em comércios, região com algumas aglomerações de pessoas, também é um pouquinho mais ágil, digamos assim, que o policiamento ostensivo a pé, mas não perto, lógico, das nossas ROCAMs, né? Nos batalhões de choque, nós não temos aí essa modalidade de policiamento com bicicletas. Você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre aqui nesse espaço, um trabalho aqui com a gente, com os policiais militares, nessa conversa para a gente entender como é desenvolvida toda a atuação da PM pela segurança aqui em São Paulo. Nossa conversa de hoje com os oficiais do 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo, Capitão Matheus e também a primeira Tenente Jéssica. 12h30, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Já já a gente volta com a sequência da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível.
Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Oryx, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Neste espaço aqui, às sextas, já é tradição, você sabe, a nossa conversa com os policiais militares para a gente conhecer tudo que é feito pela segurança pública aqui em São Paulo. Os nossos oficiais aqui hoje, do 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado, Capitão Matheus, e também a primeira-tenente Jéssica. Tenente Jéssica, como é que um policial faz para entrar no batalhão de choque? Quais são os requisitos e o que é que ele vai enfrentar depois? Os cursos, os estágios para a sua formação aí dentro do batalhão? Primeiramente, né, tem que partir dele essa vontade, né, tem que ser voluntário para compor aí a tropa de choque. E aí inicia-se alguns procedimentos aí mais ligados à área administrativa, né, que é preenchimento de ficha para que a gente tenha informações básicas dele, quando ele ingressou na PM, o batalhão ao qual ele serve, né, e alguns outros quesitos básicos aí, né, que o identifique. Né, a partir disso, ele passa aí por uma seleção interna também, com base nessas informações, né, qual que é o histórico dele nas unidades que ele serviu, né, tanto somente as questões aí que o destacam, né, para estar compondo o nosso efetivo. Após essa seleção e tendo aí a disponibilidade de trazê-lo, né, para servir para o batalhão, ele é designado, né, ou para a companhia de ROCAM ou para as companhias aí que atuam no controle de multidões. Chegando, ele é submetido a um período de estágio, né, que é uma adaptação do batalhão, tanto com relação às rotinas, né, às atividades executadas. Então, é transmitido para ele o conhecimento desde o básico até questões mais específicas de legislação, normas que englobam, por exemplo, o próprio policiamento em eventos, né? O que ele tem que conhecer das legislações, da doutrina, dos procedimentos específicos, né? E daí, então, ele segue a sua caminhada aqui no batalhão. Dentro dos cursos, né? Atualmente, aí, a gente tem tanto o curso para sargentos e oficiais realizados aqui no 2º Batalhão de Choque, o curso de policiamento em eventos, né? E para cabos e soldados, a gente procura aí, né, que o policial ele realize o curso, né, de controle de distúrbios civis, atualmente aí conduzido pelo 3º Batalhão de Polícia de Choque, que também vai ser um curso aí que vai especializar e aprimorar ainda mais aquilo que ele já aprende no dia a dia aqui conosco. Já pela ROCAM, mesma coisa, né? O policial ele deve aí buscar concluir, né, o curso aí, né, da própria ROCAM, que também vai aprimorar, né, o conhecimento principalmente aí na condução das motocicletas e os procedimentos relacionados ao policiamento com as motocicletas. Então, são várias portas de entrada, digamos assim, conforme, claro, a situação de cada policial militar. Cabos e soldados é uma situação, sargentos, outra situação, é isso? Basicamente, seguem o mesmo trâmite, né? O que diferencia, até por questão, né, de organização da instituição, é os cursos que têm disponibilidade ou para um ou para outro, né? Isso é questão organizacional mesmo. Mas a porta de entrada, os requisitos, né, essa questão aí de administrativa dos requisitos de cada policial são bem semelhantes, seja para oficial, para sargento, para cabo e soldado. Então, Matheus, é verdade que existe um estandarte do 2º Batalhão de Polícia de Choque, o estandarte do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e uma placa comemorativa dos 167 anos da PM no Pico da Neblina, lá no estado do Amazonas, o ponto mais alto do Brasil, quase 3.000 metros de altitude, é isso? Exatamente, Mauro. Nós temos, como eu já disse no início, né, uma história muito brilhante, muito interessante, desde da participação em Guerra Mundial até grandes histórias aqui na nossa capital, e também essa situação lá de
de um policial nosso que conquistou, digamos assim, alcançou esse objetivo e fez questão de colocar uma flâmula nossa nesse local. Isso foi há mais de 30 anos, 1988. Não sei se eu estou correto com a data aqui. Isso. Exatamente. É interessante, né? Porque é um feito paulista, né? Num estado distante nosso aqui, justamente no ponto mais alto do Brasil. Você tem informação sobre a ideia? Como é que isso aconteceu? Olha, a história completa, eficazmente não tem, Mauro, mas assim, o que a gente percebe, não só o 2º Batalhão de Polícia de Choque, né? Outras unidades aqui, alguns feitos aqui como esse, além desse feito específico, que aconteceu na década de 80, nós temos outros policiais que participaram de outras missões aqui, até mesmo feitos esportivos, né? Nós temos atletas aqui, principalmente na parte de luta aqui, treino jiu-jitsu, né? Alguns campeonatos aqui municipais, estaduais. Então, fora da caserna, digamos assim, nós temos aí alguns acontecimentos nesse sentido também. Tenente Jéssica, logo, tomara que sim, né? O público dos estádios voltará, tomara que logo essa situação da pandemia se resolva e a vida volte ao normal, né? Mas, de qualquer maneira, a gente já tem alguma presença menor de público, mas a violência também voltou aos estádios. Como é que vocês têm notado isso? Agora, na semifinal, né, da Copa São Paulo de Juniores, aquela partida entre Palmeiras e São Paulo, teve aquele incidente da faca que foi arremessada no gramado. Foi um evento de torcida única, inclusive. Como é que vocês observaram esse momento? Sim, a gente teve o... Pode falar, Jéssica. Tenente, pode falar. Tivemos o retorno do público no final do ano passado, né, numa época aí de finalização também de campeonatos, né, e isso aí gera eventos aí de maior atenção, vamos dizer assim, até pelo comportamento do público. Começou lá com a capacidade liberada de 30%, alcançou 100%, porém, devido aí a essa mudança de cenário na pandemia, retornamos aí os eventos esportivos agora com a presença aí de 70% do público. De uma maneira geral, comportamento aí ordeiro, né? Isso aí por parte dos torcedores, ocorrências pontuais aí foram identificadas ao longo desse tempo, porém, na parte interna aí, praticamente uma situação bem controlada com relação ao quesito de violência, né? E realmente teve esse fato aí na semifinal da Copa São Paulo, como bem dito, aí um jogo de torcida única, onde teve essa ação de uma tentativa, né? Aliás, uma invasão de campo aí por um torcedor. Na data oportuna, o policiamento nesse estádio específico não era realizado pelo 2º Batalhão de Choque, também aí por uma questão organizacional, não estávamos empenhados nessa missão específica, né? Mas foram tomadas todas as medidas aí e para ser apurada a condição aí desse torcedor que invadiu o campo e que portava esse objeto. Se o capitão quiser complementar. Pode complementar, capitão. Mauro, até é importante esse trabalho que vocês realizam aqui, a oportunidade para a gente esclarecer algumas coisas. Vamos lá. A Polícia Militar como um todo, né, quando vai fazer um policiamento evento, uma praça desportiva, um exemplo clássico. Geralmente, os portões dos estádios eles são abertos geralmente 2 horas antes do início do evento. E, a partir desse momento, a Polícia Militar se posta para fazer a revista no público. Ocorre que, muito antes da Polícia Militar chegar, o estádio ele já se encontra aberto, não para o público, para a torcida em geral, mas para centenas de pessoas que trabalham no estádio. Então, assim, não estou sendo leviano de acusar qualquer situação. Então, hoje, quando a gente chega para trabalhar no Allianz Parque, na Arena Corinthians, no Morumbi, chegou a tropa de choque, nós nos posicionamos e ficamos preparados aí para receber o público. Só que quando nós chegamos, já tem centenas de pessoas naquele local de evento, na sua maioria trabalhando, seja numa lanchonete, seja em qualquer outro ponto do estádio. Então, o controle de acesso de material, né, no caso da faca, por exemplo, que entrou da torcida, muitas vezes, já em situações semelhantes, antes mesmo de nós abrirmos o estádio para o público,
Não vou falar o estádio especificamente aqui, mas nós já encontramos em banheiros, encontramos em lanchonetes, encontramos em pontos escondidos do estádio alguns materiais proibidos. Veja, antes de nós chegarmos. Então, às vezes, muitas vezes, o torcedor se utiliza desse artifício, né, para que depois que ele passa pela revista pessoal, ele consegue em busca daquele material que ele deixou de escondido ou que acabou entrando de maneira furtiva em outra situação. Não estou justificando, não estou dizendo que foi isso que aconteceu em Barueri especificamente, ok? Mas é fato que, ao longo dessa minha experiência, nós já observamos muita situação nesse sentido. Nesse sentido também, Capitão Matheus, existem diversos cursos que vocês fazem, eu vejo aqui alguns deles aqui presentes nos currículos de vocês, tem um que se chama Análise de Risco em Estádios de Futebol. É justamente para a formação dessa experiência que você citou, dessa expertise, né, de fazer todo o pente fino naquele local e encontrar objetos proibidos? Mais ou menos isso, Mauro. Esse curso foi um curso que eu tive a oportunidade de fazer junto com o meu amigo Capitão Zacro, que comanda a segunda companhia, e o Capitão Zacro comanda a primeira companhia. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso com ele em 2018, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Era um curso patrocinado pelo Ministério do Esporte, na época, Ministério do Esporte, juntamente com a ABIN, com a Agência Brasileira de Inteligência. Então, hoje, essa sistemática de análise de risco, hoje, na verdade, ela começou no mundo corporativo. Então, várias grandes empresas hoje estabelecem esse sistema de análise de risco, cada empresa com o seu foco, cada empresa aí com o seu escopo, e isso a BIM ela desenvolveu desde lá do Pan-Americano, que nós tivemos aqui, depois Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas 16, Copa América, enfim, esse sistema de análise de risco, onde nos ensina exatamente a verificar, né? Primeiro, quando a gente vai fazer um policiamento no local como esse, uma grande operação como essa, fazemos um grande brainstorm, né? Quais são os possíveis riscos que nós podemos ter, por exemplo, no estádio de futebol? Uma entrada do material de maneira furtiva, um confronto entre uma torcida, quais são os riscos inerentes a essa atividade? Então, a partir do momento que a gente estabelece, a gente identifica o risco, aí o passo seguinte é exatamente como que a gente vai tratar esse risco. Como que eu posso mitigar esse fenômeno, por exemplo, de entrada de materiais furtivos? Como eu posso mitigar, por exemplo, o confronto entre torcida? E veja, olha a palavra que eu estou utilizando, né? Mitigar. Porque a gente sabe, Mauro, você que está há muitos anos trabalhando, conversando com os policiais militares, tudo que a gente fala em termos de segurança, a gente envia esforços para diminuir, para mitigar. Seria leviano para você de falar que a gente consegue eliminar todos os riscos. Olha, eu pensei em tudo e na próxima operação, Palmeiras e Corinthians, não vai acontecer nada. Eu vou eliminar todo e qualquer risco. Mentira, a gente faz um grande esforço, um grande planejamento, uma grande análise de risco para tentar o máximo possível a mitigar, para diminuir. Então, é exatamente isso que nós aprendemos nesse curso em 2018 e que nós estamos aplicando aqui desde então, né? Para cada evento é um planejamento. Então, vai jogar Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo, enfim. O que nós vamos planejar para esse evento? Qual que é a análise de risco? Quais são os riscos inerentes, iminentes a essa atividade, a esse evento em específico? E, a partir daí, fazendo todo um tratamento aí para a gente mitigar esses riscos. Tenente Jéssica, para falar um pouquinho a respeito da tecnologia, ainda bem que ela está aí presente, muitos usam para o lado errado, mas ela está aí à disposição da Polícia Militar para o nosso bem. Eu vou falar especificamente aqui do uso de drones, né? Especialmente na função de vocês, que é o controle de multidões, a observação de multidões. Antes a gente via a cavalaria, quer dizer, aquele policial mais elevado para poder ter uma visão mais geral. Hoje a tecnologia tem um trabalho, uma função preponderante aí para isso, não só o drone, mas as câmeras acopladas também aos uniformes, as fardas dos policiais, não é verdade? Sim, a tecnologia realmente é algo aí que auxilia bastante, né, sobretudo nas missões aí, seja ela o acompanhamento aí de uma manifestação, seja a realização aí do policiamento em eventos, pode inclusive ser utilizado em operações onde envolva aí a realização de patrulhamento tático de choque. A exemplo daí do policiamento em eventos, né? A gente utiliza muitas vezes ali o drone para
monitorar o entorno ali do estádio, né? Verificar ali movimentação de público, deslocamento de grupos de torcidas organizadas, deslocamento do próprio público comum para verificar a condição das vias, né? Podemos também utilizar o drone aí para acompanhar o deslocamento da delegação, né? Que é o time em si que está envolvido naquela partida. Então, mais precisamente, o drone é uma ferramenta muito importante, né? Ele amplia aí a nossa visão, né, daquela operação em si. Além das outras ferramentas aí, como citado aí, relacionadas à parte de tecnologia. Uma pergunta que eu sempre faço por aqui, gosto muito de fazer, para a gente evidenciar, Tenente Jéssica, o coração do policial militar, né? Um ser humano que está vestindo aquela farda e como é que ele vai para o dia a dia para enfrentar aquilo que é o nosso grande inimigo, que é a criminalidade, e que todos nós temos muito medo disso, né? Nesse trabalho, todo início de plantão, digamos assim, existe a preleção. Tem um comandante que vai dizer para a tropa algumas palavras, que é aquilo que vai motivar todo mundo, é aquilo que vai elevar o moral de todos e que vai fazer com que aquele policial assuma a sua responsabilidade e com tranquilidade, né? Para a mulher que comanda um pelotão, quais são as palavras que você prepara, que você tem ali naquele momento para fazer isso por toda a tropa? Eu busco sempre relembrar, né, o policial da importância dele naquele cenário. Então, exemplo, a gente pega aí um jogo no estádio do Morumbi, que praticamente o maior estádio que a gente tem na capital. Comporta aí mais de 60 mil pessoas. E a gente vai para realizar um evento desse com aproximadamente 100 policiais. Então, a proporção, né? A gente tem 60 mil pessoas, dentre essas pessoas, mães, crianças, público, né, em geral, que demanda a nossa atenção. Então, a nossa atuação é que vai garantir a segurança daquelas pessoas no momento em que eles estão desfrutando do lazer, né? Então, eu sempre procuro relembrar o nosso efetivo, né, que ele é importante, né? Quando a gente finaliza um evento, a gente olha e fala: nossa, os 100 policiais foi o que garantiu aí que todo mundo acessasse, participasse e deixasse aí o local de evento em segurança, com tranquilidade. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? O mesmo vale para situações mais complexas, né? Então, se estamos realizando uma operação voltada aí para uma situação mais crítica, né? Por causa de algum contexto que a gente esteja vivenciando, da mesma forma, né? A importância ali do comprometimento, da nossa presença, em locais onde muitas vezes as outras pessoas não estariam dispostas a estar. A pandemia foi um exemplo disso. Muitos lugares pararam de funcionar, muitos passaram a trabalhar de forma online, e a Polícia Militar se manteve ali na rua, no contato direto com a população, né? Se colocando numa situação ali de extrema importância também. A gente procura sempre frisar isso daí, a importância do policial, da presença dele, da atuação dele, independente da missão que ele esteja executando. Capitão Matheus, e quais são as palavras importantes que não podem faltar na sua preleção? Vai mais ou menos de encontro com aquilo que a Tenente Jéssica falou, Mauro. A nossa preleção aqui é muito específica e voltada para a missão, né? Então, na época de 2013, por exemplo, aquelas grandes manifestações, movimento Passe Livre, etc., quando íamos sair para aquela missão, então a nossa tropa era motivada, instruída acerca daquela missão específica. O que nós vamos fazer hoje? Qual que é a sua meta? Qual que é a sua missão hoje, policial militar? O que nós vamos fazer lá? Restaurar a ordem pública, garantir o direito de outras pessoas irem vir, ciente do direito e deveres, tanto do policial militar quanto das pessoas, com amplitude, aquilo que nós vamos fazer. Agora, tire isso aí. Qual a nossa missão hoje? Nossa missão hoje é fazer um policiamento, um evento entre Corinthians e Boca Juniors, por exemplo, com a final que eu participei da Libertadores. Então, qual é a sua missão de hoje? Quais são os problemas? Quais são os riscos que nós vamos enfrentar na data de hoje? Então, a nossa preleção e a minha motivação é muito voltada para a missão, né? Hoje eu tenho um pelotão, por exemplo, na Praia Grande, fazendo policiamento ostensivo e preventivo lá
das pessoas que frequentam o litoral. Qual que é a nossa missão lá no litoral? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos preservar a ordem pública naquele local? Então, nossas preleções e instruções é muito voltada delimitada, né, para o escopo específico daquilo que a gente vai fazer naquele dia. 9 minutos para 1 da tarde agora, e eu vou aqui abrir as perguntas da nossa audiência para vocês. E aqui no Facebook, a Luciana Pereira pergunta para a Tenente Jéssica o seguinte: em uma ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar, em que situação é necessário usar bala de borracha? A situação onde, né, a munição de impacto controlado, né, que é o termo técnico que a gente utiliza, ela é utilizada, né, num agressor, né, num alvo pontual, né, primeiro ponto, o qual está ofertando aí um risco iminente aí para a tropa, né, seja através do arremesso principalmente, né, através aí de um arremesso de algum objeto, algo que vai colocar ali em risco o efetivo policial. Aí, e dessa forma, então, pode ser feito o uso de uma das alternativas táticas, que é o uso da munição de impacto controlado, mais conhecida aí como a bala de borracha. Capitão Matheus, a pergunta agora do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui de São Paulo. Ele sempre participa com a gente. Mais uma vez, obrigado, seu Jaime. O chamado Brucutu ainda está ativo? Ele pergunta. Perdão, Mauro, também não te ouvi novamente. O chamado? O Brucutu. O guardião. Sim. Vulgarmente conhecido como Brucutu. Agora é o guardião, né? Isso, exatamente. É que assim, ele é histórico, né? Nós temos 2 caminhões blindados desde 1988, né? Até então com a denominação oficial técnica aqui de Centurion. Então, tanto nós, do 2º Batalhão de Choque, como os nossos colegas do 3º Batalhão de Choque, desde 1988 contávamos aí com esse carro blindado, conhecido até então como Centurion. E na última década nós adquirimos, né, o estado de São Paulo aí adquiriu novos veículos blindados, dessa vez com a nomenclatura de Guardião. Então nós aqui do 2º Batalhão de Choque temos 3 Guardiões e os nossos colegas do 3º de Choque também nós temos 3 Guardiões. Estão em pleno funcionamento. Então qualquer ocorrência de controle de multidão, nós vamos com os nossos veículos blindados, os nossos policiamentos nos grandes eventos, nós atuamos com os nossos veículos blindados. Estão em pleno funcionamento, pleno vapor. Como é que surge o nome Guardião? Porque no Rio se chama Caveirão, né? Ela vem com essa noção de exatamente de ofertar, né? Guardar, digamos assim, as pessoas de bem. Vem com essa conotação de proteção, né? Então, a partir do momento que o guardião chega no local, ele chega para oferecer guarida, chega para fornecer proteção às pessoas de bem que se encontram naquele local, que em algum momento a ordem daquele local está sendo turbada aí por outras pessoas. Tem essa conotação, né, de guardar a paz, de oferecer guarida para essas pessoas. E para a própria tropa também. Sim. Tenente Jéssica, a Juliana Rocha está com a gente no Instagram e ela pergunta se bolinhas de gude jogadas no chão, nas vias públicas, podem dificultar a cavalaria numa ação do batalhão de choque. Qualquer tipo de objeto, né, Mauro, que seja ali colocado com o intuito aí de gerar dificuldade de deslocamento, seja a tropa a pé, seja o próprio efetivo da tropa montada, né, a tropa de cavalaria, ele é sim prejudicial para as nossas ações. Agora, voltando aqui para a pergunta do seu Jaime, Capitão Matheus, o Brucutu, na verdade, ele está em ação como o guardião, não é isso? A pergunta dele era se o Brucutu ainda estava ativo. É hoje o guardião. Isso, talvez, não sei se ele está se referindo ao nosso Centúrio, aquele carro blindado de 1988, ele ainda continua ativo. Lógico, já é um veterano. Um carro antigo, um veterano, exatamente, né? Como todo veterano, ele tem ali as suas dificuldades, de vez em quando vai para a oficina, para a manutenção, mas ele ainda está em funcionamento e ainda a gente conta com ele sim, né? Mas, como tudo evolui na vida, nós adquirimos esses novos guardiões. Então, hoje nós temos aqui no batalhão 2 Centurions, né? Vulgarmente conhecido aí como, eu sou espectador, como Brucutu,
e esses 3 guardiões estão em funcionamento, sim. De vez em quando precisa uma manutenção, mas estão em funcionamento. São de fabricação israelense? Não, até pela expertise que eles têm nesse tipo de produção, né, de fabricação? O nosso guardião, ele vem de Israel, né, com toda a tecnologia que aquele país vive em conflito, vive em guerra. Então, toda a tecnologia utilizada por eles, né, nos seus veículos blindados, nós adquirimos através desses veículos blindados. Então, ele tem um nível de blindagem 4, né, realmente um veículo que pode andar alguns quilômetros, mesmo com os pneus furados, digamos assim, né? Então, todo um sistema de rodoar que vai enchendo o pneu aos poucos, mesmo sendo efetuado disparos, por exemplo, com arma de fogo nos próprios pneus. Então, tem alguns sistemas interessantes que ele foi feito exatamente para atuar nessas situações mais caóticas, digamos assim. E aqui a pergunta também, capitão, do Adalberto Oliveira, no nosso canal no YouTube. O Batalhão de Choque, pergunta ele, recebe alguma recomendação diferente para o caso de manifestações políticas, principalmente em anos eleitorais? Não, a nossa atuação, não só do 2º Batalhão de Choque, como da Polícia Militar em si, nós somos imparciais com relação à parte política. A nossa missão é e sempre foi, Mauro, proteger as pessoas, independentemente de sexo, de religião, de partido político, de opinião política, entendeu? Então, quando nós vamos ficar alertas, né? Ficamos aí de prontidão para eventuais manifestações, pode ser manifestação de direita, de esquerda, de centro. O que nós queremos é que elas sempre ocorram de formas pacíficas. Agora, a partir do momento que a manifestação, seja de direita, seja pró-governo, seja anti-governo, etc., a partir do momento que surge o fenômeno da violência nessa manifestação, que surge a quebra da ordem pública, aí é nossa missão constitucional, isso está na Constituição, e nós somos uma instituição legalista, é nossa obrigação constitucional restabelecer a ordem pública, utilizando todas as alternativas táticas que nós temos, seja com guardião, seja com o disparo de uma munição de impacto controlado, seja na utilização do material bélico. A nossa missão ela é restabelecer a ordem, seja essa ordem seja quebrada por qualquer manifestação, seja de direita, de esquerda, de centro, enfim. Nosso objetivo é proteger as pessoas e garantir aquela manifestação. Capitão Matheus, Tenente Jéssica, vamos botar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Despedida de vocês, Tenente Jéssica, primeiramente. Vamos lá. Agradeço novamente a oportunidade, a todos os seus ouvintes e espectadores. Estamos à disposição aí nas diversas missões, nosso batalhão sempre de portas abertas aí para receber a sociedade que queira conhecer mais de próximo o nosso serviço. Obrigada. Obrigado, Tenente. Capitão Matheus, sua palavra final, bem breve. Mauro, mais uma vez agradecer pela participação no programa. É muito importante a gente ter esse canal de interlocução com a sociedade, né? A missão da Polícia Militar, como eu acabei de falar, é sempre proteger a sociedade. Eu agradeço em nome do batalhão, em nome da Polícia Militar, essa oportunidade. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa Gente que Fala, em nome de toda a nossa equipe. Termina aqui essa edição de sexta-feira, sempre com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estiveram com a gente hoje os oficiais do 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo, capitão Paulo Matheus dos Santos Dias e a primeira tenente Jéssica Regina de Oliveira. Na mesa de som com a gente hoje na Rádio Trianon, o Fabiano Souza. Valeu aí, Fabiano. O Sérgio Souza, de férias, na gerência técnica da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Nossa diretora de produção é a Zenilda Salvato. Nosso diretor-geral é o jornalista Fausto Camunha. Você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando aqui na programação agora o musical Trianon, até às 18h. Às 6h chega o Renato Albuquerque com o programa Radar Paulista. E antes de tudo isso, a repórter Débora Mendonça traz as informações ao vivo do trânsito aqui na capital paulista, o trânsito da sexta-feira, chuvosa. Então, a Débora vai te ajudar aí a sair do congestionamento a partir de agora. 1h em ponto, um bom final de semana para todo mundo. A gente se vê e se fala na segunda-feira. Tchau, tchau.